Muito boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem? Como é que vocês estão? Olá, olá. Olá, tudo bom? Tô experimentando aqui, tá? Pra ver se consigo projetar aqui algumas coisas. E sejam muito bem-vindos a esse novo começo, né, de lives. E a gente vai fazer live toda semana, toda terça-feira. Uma notícia muito boa aí para os Cica Lovers. Estão me ouvindo bem? Tá, o som tá bacana? Toda semana, tá, gente? A gente tá com um projeto aí que já é antigo, já tava no forno. E a correria, né, de todos os dias faz com que a gente procrastine um pouquinho, mas vai sair. Já saiu, começou hoje. Então, nós estamos com esse projeto de fazer essas lives todas as terças, às 19h07. E no início, essa live, ela vai responder questões do livro Feridas e Curativos. Ai, Marina, mas eu não tenho um livro Feridas e Curativos. Não tem problema. Todo mundo que tem um livro sabe que no final tem algumas questões a serem resolvidas. E essas resoluções não estão em canto nenhum, né? Mas, porém, contudo, todavia, vamos trazer. A live vai ficar gravada, sim. Nós também vamos colocar no YouTube para você acompanhar. E caso você não tenha, não tem problema, a gente vai trazer o caso, vai discutir, você vai poder acompanhar aqui ao vivo e a cores alguma resolução de como é que a gente vai proceder em tais casos, em relação a que conduta fazer, como avaliar melhor essa lesão, qual é a primeira coisa para prestar atenção. E com isso, nós pretendemos, né, construir esse aprendizado. E aí vão ver muitas carinhas por aqui, não é só a de Marina, né? Eu tô inaugurando, mas aí todos os instrutores que vocês adoram, né? Arthur, Gabi, Fábia, vai todo mundo tá por aqui trazendo esse conteúdo maravilhoso para vocês, tá certo? Então, para honrar quem chegou cedo, são lives curtas também. E toda semana a gente vai responder pelo menos 2 casos, tá? Vai ficar gravado se alguém ficar perguntando. Vamos colocar lá no YouTube também, caso dê uma consulta lá, uma vontade de consultar depois, ou tem algum caso parecido. E aí, quem sabe, nas próximas semanas a gente traga algum caso dos nossos alunos que estejam curiosos, né? Assim, eu queria debater mais sobre esse caso, é um caso interessante. Não só pegar casos do livro, mas é uma discussão mais sadia, mais saudável desses casos que a gente tem tanto atendimento, tanto curativo, e às vezes as feridas nos pregam peças, né? Na maioria das vezes. E a gente sabe que a causa é diferente, as pessoas são diferentes, então as condutas também são diferentes. Por mais que as feridas se assemelhem, tem muito mais forma de pensar. Então, vamos lá discutir o primeiro caso. Para quem está chegando agora e para quem tem um livro, vai lá no final do capítulo Avaliação, que vai ter questão para ser resolvida. E lá naquela questão a ser resolvida tem perguntando qual a melhor forma de avaliar essas feridas, mas principalmente está perguntando quais são as barreiras da cicatrização. E antes de eu mostrar a lesão, a gente vai relembrar aqui quais são as barreiras que a gente deve prestar atenção. Assim, chegou um paciente, né? Lembrando que o processo de avaliação a gente atende, cria o vínculo, faz a entrevista, pergunta sobre comorbidades, faz todo aquele roteiro, que se eu for falar aqui vai ser uma aula só de avaliação, então a gente vai direto ao ponto. Mas aí olhei para a ferida e eu vou procurar barreiras, porque essas barreiras são os meus impedimentos para uma melhor cicatrização. Então eu vou procurar sinais de infecção. É uma barreira, o maior vilã da cicatrização são as inflamações e as infecções. Por quê? Porque vai deixar a ferida na fase inflamatória. Enquanto ela não sair da fase inflamatória, ela não vai passar a fase proliferativa, que é quando chega célula nova para regenerar aquele tecido. Então, vou procurar esses indícios, né, esses sinais, fora com os sintomas que o paciente vai falar comigo durante a anamnese, que digam que ele está com um processo infeccioso. Todo mundo já sabe aí de qual, que é que eu procuro. Sinais
de hiperemia, o calor na região. Quem quiser escrever aí, vai escrevendo aí, que eu tô desacostumada de live do Instagram, só tô pelo YouTube, o YouTube tem muito comentário, vai colocando aí. Então, sinal de infecção, o que é que seria? Procura um ruborzinho no lugar, né? Procuro a hiperemia, né, que é falado, calor, sinais flogísticos como pus também. O paciente vai queixar dor, normalmente a gente vai querer tocar e ele vai estar com medo, com aquela dor, aquele receio da gente tocar. As bordas, como é que vão estar as bordas? Vão estar mais maceradas ou vão estar com hiperkeratose, que é outro fator de impedimento que a gente vai ter que olhar no momento da admissão lá, que tá se deparando com a ferida. Qual é a outra barreira, além de infecção? As bordas. Como é que as bordas estão? Estão com epíbole, estão com hiperkeratose, estão maceradas, tem muita umidade nessa lesão, e aí já passa para o terceiro vilão, que seria a umidade, que ao mesmo tempo que é um vilão, é um herói. Todo mundo sabe aqui, quem é Cicalover, quem segue a gente, sabe que a umidade tanto pode ser benéfica como pode ser maléfica. De mais ou de menos, ela é maléfica. Umidade ideal é excelente para cicatrização. Então, como é que está essa umidade nesse tecido? Ela extravasa para as coberturas terciárias. O paciente já veio com uma toalhinha, o paciente já veio com uma sacola, quer dizer que, eita, exuda demais. O paciente está falando, você está tentando lavar a ferida e está saindo exudato, eita, é muito exudado. Ou então não, a ferida está seca lá, seca, é a umidade de menos. Então, com isso, você vai ter o parâmetro de oferecer um pouco a mais ou oferecer um pouco a menos. E qual é a outra barreira? Se é o exudato, a umidade, as bordas, a infecção, os tecidos, né? Então, eu vou avaliar que tecido está presente nessa lesão. Se é tecido bom ou tecido ruim. E no tecido bom a gente vai classificar como os de granulação e epitelização, tudo que puxar mais para o rosa, tudo que puxar mais para o vermelho. E o que eu não quero de jeito nenhum são tecidos mais escuros ou amarelados. Os esfacelos são amarelados, a hiperkeratose é amarelada, a necrose é preta ou amarronzada. Então todos esses tecidos mais escuros puxado para o escuro ou para o amarelado. A gente até fala assim, preto e amarelo, mas tem tanta variação na ferida que às vezes falar só preto e amarelo acaba confundindo. O pessoal acha que tecido que não é dessa cor preto ou amarelo é tecido bom. Mas tudo que tiver mais amarronzado, tiver com a carinha de morto, não é tecido bom, é tecido inviável. E, portanto, constitui uma barreira da minha cicatrização e precisa também ser desbridado. Então, a gente elegeu tecido ruim, umidade ou de mais ou de menos, umidade descontrolada, as bordas e sinais de infecção ou de inflamação. Então, essas barreiras a gente vai investigar. E aí eu vou mostrar para vocês já a primeira ferida. Me permitam aqui pegar, que aí hoje não tem sombra, né? Sou eu e eu mesmo. Como é que eu viro? Viro aqui, já descobri. Ok, vou virar assim. Olha essa lesão. Então, nessa lesão, nós podemos ver a seguinte coisa. Deixa eu diminuir ela um pouquinho. Aqui. Primeiramente, é um pezinho, provavelmente é um pezinho diabético, né? Não tem como a gente julgar. Lembra que antes a gente vai estar fazendo toda a anamnese. Imagina só que esse paciente respondeu que é diabético de longa data, que teve a glicemia dele descontrolada por um tempo e que por algum momento piorou um pouco, esse pé criou um abscesso na frente e teve que amputar o hálux. Então, nessa lesão, você consegue entender que ele nem tem o hálux, nem tem o segundo pododáctilo, né? Ele tá só com os 3 restantes. E isso foi já há um tempo. Essa ferida apareceu depois dessa amputação e esse paciente chegou para você. Então, você já sabe que ele é diabético, você já sabe que alguma neuropatia, né, pode estar presente aí para ele estar com esse tanto de formação, vamos falar assim, de ferida. E vamos investigar como é que tá esse calçado dele. À medida que ele for andando, você já vai avaliar como foi a marcha. Eu não sei tirar os comentários, é só tu não olhar como é, hein, mulher? Olha, eu estou começando hoje no Instagram. Me ensina. Não sei.
Não sei tirar, peraí. Eita, descobri. Pronto! Descobri nos 3 pontinhos. Tá ótimo. Vamos lá. Então, como é que vocês avaliam aí que tá a pisada desse paciente, né? Ele já tem o problema de ter tido a amputação prévia. Então, ele não vai pisar do mesmo jeito, né? Vai pisar errado. Avaliem também como é que tá o calçado desse paciente. O calçado deve estar machucando o machucado. E aí, o que é que eu vou perguntar para ele, ou verificar, ou chamar, né, um médico para solicitar alguns exames de sangue para verificar essas taxas glicêmicas, se está controlada ou descontrolada, porque ele tem uma patologia de base. Eu vou virar para mim, depois eu vou voltar na ferida. Ele tem uma patologia de base, então de repente, se você não regulariza as taxas glicêmicas, você pode investir muito na ferida, mas vai demorar um pouco mais para ele responder, para a cicatrização responder, porque no diabético ela já é um pouco mais tardia, né? Devido ao nível de glicose no sangue. Então, quando ele demora um pouco mais na cicatrização, ele também já tem uma superprodução de queratócitos. Então, já pode ter uma neuropatia sensitiva, já pode ter uma neuropatia autonômica, a gente já está entendendo que ele tem uma neuropatia motora. Pergunta para ele sobre dor, né? E tudo isso vai influenciar no meu tratamento, porque se ele tiver com essa taxa de glicêmica descontrolada, se eu já estou enxergando que o calçado dele não está adequado e está formando várias lesões, se ele anda muito, isso também não vai ajudar. Então daí eu já começo a deduzir um pouco como eu vou orientar o paciente, como é o nível cultural dele para eu orientá-lo, por que ele precisa estar andando tanto e da forma errada, para poder começar a minha conduta. Lembrando sempre que a gente sempre fala, né? 50% você, 50% paciente. Não tem como você dizer assim, eu vou resolver aqui, meter lâmina de bisturi para cima, um giraia das lâminas, e aí o paciente não ajudar e no outro dia tá do mesmo jeito. Então, pede a participação dele porque vai precisar. E aí, quem é que de imediato debridaria esse pé, né? Eu desativei os comentários, não vou poder saber, não tem problema não. Mas lembrar que, primeira coisa, paciente diabético, paciente que já amputou dedo, tem um medo gigante, pessoal, desse paciente de ousar alguma coisa a mais nele, porque se ele já amputou, pode ter sido pela infecção, né? Como a gente inventou uma historinha aqui e foi a história verdadeira. Mas pode ter sido pela deficiência de circulação no local, que também é muito comum em pacientes diabéticos. Eles têm um déficit na circulação, as artérias calcificam, ficam mais endurecidas. E aí, você pode muito bem ter uma falta de chegada de sangue nesse lugar, por uma obstrução, porque ele pode ser isquêmico, ou por essa calcificação de não deixar as artérias serem flexíveis ou maleáveis, alguma coisa do tipo, e não chega essa irrigação sanguínea no finalzinho do pé. Como a gente só tem essa foto, né, e a gente tá vendo que os dedinhos até que estão bem corados, o restante do pé tá bem corado, não tem aquele aspecto, né, de pé com isquemia tanto, vamos dizer, até pra gente poder resolver o caso, né, vamos dizer que esse pé chega sangue aí, pra eu poder fazer alguma coisa, porque se esse pé não chegar sangue aí, eu não toco nele. Eu encaminho o paciente para um vascular para quando revascularizar eu poder fazer alguma coisa. Se palpou pulso e não tem pulso, não sente fluxo, não tem pulso, tem aparelho de Doppler e fez o Doppler, né, portátil, e fez a ausculta, tentou, não conseguiu, isso não é comigo, não é com o enfermeiro, não é com o fisioterapeuta que trata, é simplesmente com o médico vascular que vai revascularizar esse membro, vai ter essa revascularização para poder chegar e depois que tiver revascularizado, depois que chegar sangue naquela região, ele pegar e passar para nós cuidarmos, né? Mas enquanto isso, de jeito nenhum. Então, para quem chegar depois, vocês explicam, tá? Porque não tem como eu voltar e dizer assim, para quem chegar depois a gente vai estar debridando esse pé. Então, imagina que sim, que ele tem pulso, que ele chegou aí, fluxo, que tá chegando sangue. Então, nesses calos, aqui, eu consigo um debaste. Eita!
eu consigo um debaste sim. E nesse debaste, como é que eu vou fazer? De preferência com a lâmina 24, quase rente à pele, assim, deitadinha assim, ó, deitada, tirando fatia a fatia. É isso que a gente chama de debaste. Procurando, pensa que você começa das beiradas. Ai, Marina, tá muito duro. Às vezes eu coloco um pouquinho de emoliente, alguma coisa para ir amolecendo, a própria água, o próprio sabão de germante, para depois colocar a lâmina. Mas lá na cicatriz a gente faz direto mesmo, porque não escorrega e aí dá para debastar. E vem do lado, é como descascar uma laranja. Até para quem quer treinar, começa nas laranjas, começa nas batatas, que vão dar uma ideia de como você vai debastar. Nada de usar a ponta da lâmina assim, nada de usar ela em 45 graus. O melhor mesmo é debastando, indo tirando camada a camada fininha. E aí você vai tentar diferenciar se isso aí é um calo plantar, que tá se vendo que é um calo plantar, porque não se vê isso aqui, ou se é um mal perfurante plantar. E quando é que eu vou saber, Marina, qual a diferenciação disso? No calo plantar, eu não noto esse tecido aparecendo como uma ferida, um tecido friável de granulação, e eu não noto a maceração, eu só noto a hiperkeratose fechando o pé, como esse daqui. Esse é um calo plantar, esse é um mal perfurante plantar. Como é que eu vou diferenciar? O calo plantar tem só a hiperkeratose, eu não tô vendo nada, nenhum raio de sangue, eu não tô vendo nada além da hiperkeratose. Mas quando eu começo o meu debaste, eu vou começar comendo pelas beiradas, né, como um bom mineiro, por aqui, eu vou visualizar tecido macerado. Opa, tem um tecido friável aí. E mais a fundo eu vou visualizar alguns raios. Isso aí não começa tão desse jeito, já começa com uns raiozinhos de sangue e depois vai aprofundando para um tecido, a maioria das vezes de granulação, mas você vê que a granulação tá lá no fim, tá bem profundo. Então aí eu vou ter a certeza que é um mal perfurante plantar. Vou debastar para tirar esse excesso de hiperkeratose, né, em todos eles, mas a gente vai se deter a esse porque faz de conta que esses aqui também vão chegar no estágio disso aqui. E aí eu vou tentar na minha técnica da primeira vez, debastar o máximo que eu conseguir, né? Vou orientar calçado, vou orientar a taxa glicêmica, como a gente já falou, e vou gerir a umidade e promover um pouco mais dessa granulação. Só depois que eu tirar isso aqui, é que eu vou entender qual tecido que tá aí por baixo de verdade verdadeira, para poder trazer alguma conduta. Pode ser um regenerador cutâneo? Pode ser. Um correlato? Pode ser. Ou pode ser somente a espuma para absorver o exudato. E esse próprio exudato que vai ser absorvido por uma espuma... Ai, deixa eu focar. O próprio exudato que vai ser absorvido por uma espuma, ele vai fazer uma proteção na pisada, porque vai servir como um coxim, né? Vai amortecer um pouco, as espumas são bem densas, então vai amortecer um pouco e vai promover que não fique aderido na próxima troca, o curativo, e vai promover também essa granulação, já que possa oferecer algum correlato lá, a exemplo do caso do ácido hialurônico, tá? Então, debastamento, desbridamento. Qual a diferença, Marina? Praticamente igual, mas no debaste você faz camada a camada, no desbridamento você pode aprofundar mais. Nessa daqui, vale a pena usar uma tesourinha. Já dá, como eu tô visualizando esse centro, vale a pena usar uma tesourinha aqui ao redor, já vou com mais segurança. Essa daqui eu ainda não tenho segurança, eu vou camada a camada para melhorar, tá bom? Vou abrir aí os comentários para ver quem é que quer falar alguma coisa. E aí... depois eu fecho pra gente passar pro segundo caso. E aí, gente, caso a caso, curativo a curativo, não dá pra conseguir de primeira vez assim, eita, da primeira vez eu já quero terminar com tudo, não dá. Então, quando você marcar
para o dia seguinte ou para depois de 48 horas é uma coisa importante. Esse paciente, ele nunca pode estar distante demais, entendeu? Ele tem risco de infecção, ele é um paciente diabético, uma porta de entrada gigante, como você vê. Faz de conta que aqueles outros calos não eram mal perfurante plantar, você já fica mais tranquilo. Mas imagina que todos eles eram mal perfurante plantar. Então, quanta porta de entrada, pode até haver uma fístula entre um mal perfurante plantar e outro. Então, é um paciente para você se manter ligado e manter ele perto de você. Marca a cada 24 horas, dependendo da cobertura que você utilizar, ou marca a cada 42 horas. Nunca esses pacientes podem ficar, pacientes diabéticos no geral, a cada 8 dias, a cada 7 dias, não sei quantos dias não, tá bom? Mantenha ele por perto. Satisfeitos? Vamos pro segundo caso de hoje. São casos bem rapidinhos, e aí você pode... deixa eu passar. O segundo caso, a gente também... Para quem está chegando agora depois, lembrar de avaliar as barreiras, né? Que é o que diz lá o enunciado da questão do livro Feridas e Curativos. Quais são as barreiras que você identifica nessa lesão? Então, barreira de umidade, barreira de tecido, barreira de infecção ou barreira de borda. Então, isso aí você tem que estar gravado na sua cabeça, pode ser na mesma ordem, pode ser ordem, você vê aí que às vezes dá até trava, mas aí você puxa e aí lembra disso aí, sempre quando você se deparar com a ferida, avalie as barreiras, porque são elas que você vai ter que combater para melhor cicatrização. E aí, vamos para o nosso segundo caso, é um caso mais complicadinho, e aí, o que é que vocês fariam no caso dessa lesão? Também, coincidentemente, o paciente tem amputação do hálux, né, do segundo, eu acredito aí que pegou talvez até o terceiro pododáctilo, e você vê uma ferida bem mais grosseira, né, bem mais assustadora, talvez mais desafiadora. Vou aproximar aqui um pouquinho para vocês verem, e dar um tempinho para pensar, o que é que vocês pensam aí dessa lesão. E é um desafio tão grande, né, assistir pessoas com feridas, porque nem sempre é simples, como a gente fala assim, tem só tecido de granulação. Mas aí você vê uma salada mista de verdade, de tecido de granulação, esfacelo, hiperkeratose, necrose, sabe lá Deus o que é que tem aí de micro-organismo, né? Então é necessário uma cultura assim. Sim, eu esqueci de falar da cultura no outro pezinho, tá? Cultura sempre para investigar. E nesse aí, com certeza tem alguma bactériazinha morando, né? E a gente tem que investigar. Então, fazer cultura sempre nesses pacientes, principalmente paciente diabético, porque eles têm mais tendência a ter infecção. O que é que vocês fariam aí, pessoal? Já se depararam com uma ferida dessa? Vamos imaginar do mesmo jeito. Primeiro, palpou o pulso. Vê aí que, pelo que a gente está entendendo dessa lesão, o pulso pedioso não será possível palpar, né? Mas o tibial posterior dá para palpar sim e entender se está chegando sangue nesse local. Muito embora a granulação me dá uma esperança, né? A granulação no centro, muito bonita, por sinal, ela me dá uma esperança que sim, que existe sim circulação, que chega circulação periférica, que esse tecido é viável e sim, existe pulso. Mas vamos imaginar mais uma vez que no pulso pedioso eu não sinta, e aí eu comprovo através do ITB, e o ITB dá abaixo de 0,8, e aí eu não toco nesse paciente, porque realmente é um paciente que precisa de revascularização. Encaminham para o vascular, para ele revascularizar esse membro. Primeiro faz um exame que chama arteriografia, para ver o grau de comprometimento dessa obstrução, que não está chegando sangue. E aí, dependendo do grau de comprometimento, ele indica uma angioplastia, que seria esse vaso ser revascularizado, né? Fazer com que esse sangue chegue até a periferia, e chegando o sangue à periferia, ele vai encaminhar de volta para os curativos, e aí sim eu posso meter a mão. Normalmente, se esse paciente já está voltando de um pós-cirúrgico, né? A gente entende que é um pós-cirúrgico imediato pela história do paciente.
Ele já passou pela angioplastia, já está revascularizado, como bem enfatiza esse tecido lindinho aqui, mas você vê que ele tem realmente um déficit sanguíneo, porque essa ferida ainda está muito seca ao redor, né? Aqui quer sugerir um pouquinho de sinal de inflamação. Lembra que a gente vai olhar o quê? Vamos por etapa. O que é que a gente vai olhar? As bordas, como é que estão as bordas? Aqui eu tenho uma borda até que hidratada, eu não vejo sinal de maceração. E aqui eu tenho uma borda completamente seca, né? Uma hiperkeratose bem apresentável, vamos falar assim. O que é que eu vejo de tecido? Tecido, a maioria dele, necrose, hiperkeratose, esfacelo. Como é que tá a área perilesional? Aqui tá um pouquinho vermelho, mas eu não vejo grandes sinais de infecção, não. Claro que isso ao vivo muda. Como é que tá de exudato? Você vai avaliar pela cobertura que retirou, mas pelo que a gente tá vendo, é uma ferida mais seca do que úmida. Então, se não fosse por essa granulação que tá suando, né, pra mim, tá denotando que tem mais umidade, isso aqui, esse restante tá um pouco mais seco. Então, de uma forma geral, eu vejo tecidos mais inviáveis do que viáveis, vejo que é uma ferida seca, vejo que as bordas estão comprometidas por um processo de hiperkeratose e aqui em cima pela necrose. E aí, imaginando que esse paciente tem pulso, que eu estou respaldada pelo vascular que está acompanhando ele, eu vou coletar uma cultura em conjunto com o médico para poder conduzir com antibiótico-terapia sistêmica, se é que ele não já está, porque ele está voltando de um pós-operatório, né? Provavelmente ele já está com cobertura de cultura, mas se ele não tiver, vale a pena fazer, vale a pena passar para o médico passar antibiótico-terapia sistêmica. E aí, para eu debridar esse tipo de necrose, vocês acham que sai de uma hora para outra? Como ela tá sequinha, não tem como não. Então, primeiro eu vou oferecer alguma umidade para essa lesão, né? Oferecer. O que é que você tem no seu serviço? Eu tenho só o hidrogel, eu tenho a papaina, são excelentes para eu poder oferecer um pouco mais de umidade para esse tecido começar a fazer o desbridamento autolítico, para eu depois entrar com um desbridamento mecânico ajudando e favorecendo essa cicatrização. Ter cuidado, né, como a gente sempre às vezes fala, na escolha do correlato. Quando eu falo correlato, deixa eu voltar um pouquinho. Quando eu falo correlato, eu me dirijo às hidrogéis e às papaínas, nesse caso, para se eles são coesos, né? Se eles são firmes, que tem muito no mercado que é muito aquoso. Então, quando você coloca numa lesão dessa, às vezes eles não ficam só na borda e acabam atingindo a granulação. Por mais que sejam seletivos, não é isso que você quer para granulação. Então, você vai apostar realmente em desbridantes que são seletivos, mas que ele não pegue a granulação ou minimize isso da melhor forma possível. E essa coesão, né, ele ser mais durinho, como um gel de cabelo mais durinho, fica bom, porque eu sei que ele vai ficar lá no lugar que eu coloquei, tá? Quem sabe eu consiga tirar alguma coisa da primeira vez com o meu instrumental, pinça, tesoura, dá para tirar alguma coisa, principalmente essas aqui que parecem estar mais friáveis, né, mais flexíveis. Essas daqui vai ser um pouquinho mais difícil. Marina, consigo fazer alguma técnica de cover? Não sei. Na hora você vai tentar entender se dá para tirar ou se não dá para tirar. Talvez aqui do lado com um debastamento você consiga também. E também vai avaliando o nível de dor do paciente, né? Por esse grau de comprometimento, parece que ele não tem algum comprometimento de neuropatia, mas você não pode arriscar. Tem muitas vezes, principalmente quando é um pé amputado, às vezes ele tá com aquela dor fantasma, né? Então tem que perguntar mesmo, tem que avaliar direitinho para ver se o paciente suporta, né? Você encostar nessa dor. E aí, pessoal, dá para fazer uma cobertura? Vamos pensar aí o que é que pode aderir nesses tecidos, já que você vai oferecer umidade. Lembra que a umidade é nossa amiga? Então, nessas feridas mais secas, eu vou oferecer. Se ela tivesse mais molhada, eu não ia oferecer. Olha como é diferente do caso anterior.
aqui ela tá macerada já, então eu não vou oferecer umidade, porque se eu tiver oferecendo água aonde tem água, eu vou macerar ainda mais. Aqui tá seco, então tá bom, aqui eu vou oferecer umidade, porque a umidade tem que ser aliada do enfermeiro. A umidade ela tem que entrar, ela tem que entrar como um adjuvante na minha cicatrização. Quando ela é demais, eu tenho que diminuir. Quando ela é de menos, eu tenho que oferecer. Então, nesse caso aqui, dá para eu oferecer umidade com os produtos que eu tenho à base de água. Os hidrogéis, que é água em gel, basicamente, e a papaína, que também o veículo dela é em gel. Então, tem muita água. São desbridantes e vão me ajudar. O que ele me ajudar, beleza, eu vou aproveitar. O que não for fazer, eu vou pensar em alguma outra cobertura que me ajude. Eu posso lançar mão das hidrofibras, que elas são ótimos desbridantes. Eu posso colocar uma gaze com pH MBAI que vai aderir nesse tecido, mas aí eu vou ter que pensar, eita, vai aderir na granulação também, né? O que é que eu vou fazer para preservar? Porque aí tem um pouco de granulação aqui. Mas nesse primeiro momento, quem é que ganha aqui em porcentagem? Eu tenho mais coisas a debridar do que granulação. Então, eu posso arriscar sim em algum produto que fica aderido aqui e na hora da retirada eu coloco um pouco mais de água, eu invisto um pouco mais para não aderir isso aqui e eu não perder essa granulação que já se fez, ou na troca do curativo ela já pode estar melhor, né? Também pode estar maior. Eu ofereço um pouco mais de umidade para que ela não fique aderida, vamos dizer assim, na hora da troca. Então, é jogar água mesmo, de verdade, jogar muita água para essa gase, vamos dizer, se for a gase Kerlix, por exemplo, ela se desprender. Se for alguma hidrofibra, né, a exemplo, vou falar nomes, todo mundo não tá a comentar aí, mas já fica falando hidrofibra, como é o nome? Pode ser Aquacel, pode ser Silvercel, pode ser Baiatan alginato, alguma coisa com alginato também, com prata, né, de preferência, porque eu tô entendendo que essa necrose traz uma carga bacteriana maior. Então, se eu puder usar produtos com prata, vai ser muito melhor para esse tipo de lesão. E aí eu marco essa troca realmente também para perto, lembrando que é um pé diabético, lembrando que os pés diabéticos a gente tem que manter por perto e deixar eles juntinho. Então, 48 horas, se eu for usar um tipo de cobertura dessa mais cara, né, que ela tem que fazer efeito por algum tempo, tipo uma hidrofibra, ou uma gase com pH MB, mas se eu for colocar somente correlato, eu marco para 24 horas, porque eu tenho que avaliar e até tentar ajudar um pouco mais no desbridamento, dependendo do grau de dor desse paciente. Vou abrir aqui comentário. Cadê? Aqui. Vou abrir aqui para saber se vocês gostaram dessa primeira live, para saber se vocês têm dúvida, para saber se vocês têm sugestões de melhoria e se a gente pode continuar terça-feira aqui, né, nesse mesmo bate-canal, discutindo alguns casos. Para vocês que têm um livro, podem acompanhar os casos pelo livro, tem essas figuras lá bem fresquinhas para vocês. E se ainda não responderam, né, responder. E se responderam, conferir se estão respondendo corretamente lá e ficar mais expert nesse tratamento de feridas, beleza? Continua, Maiara tá dizendo aqui, continua toda terça-feira, Maiara, vão ter a discussão de 2 casos aqui, cada um diferente do outro, avaliando as barreiras, avaliando condutas, mostrando para vocês como é que a gente faz, como é que a gente conseguiu, né, essa marca de 3 mil curativos no mês, como é que a gente atende, trazendo um pouquinho da nossa realidade. Aí essa live vai ficar gravada, pode assistir novamente, compartilha, deixa lá seu comentário, tá bom? E aí terça-feira a gente volta, acredito que vou dar até um spoiler, né? É Fábia quem vai trazer terça-feira para nós mais 2 casos. E aí a gente vai fazer um rodízio de professores para vocês terem novas experiências, né? Todo mundo traz aí um pouquinho da experiência que traz. Onde compra o livro? Compra na internet, pode comprar na internet. Tem um site da Sanar, ele foi feito em conjunto com a Sanar. Mas se você não tem um livro, também não tem problema. A gente vai ficar mostrando a foto e dá para acompanhar, tá? E a gente vai colocar esse caso, pessoal, no nosso canal da Unicicatriza no Telegram. Então, quem ainda
não segue a gente lá no Telegram, no canal Telegram, temos um canal que chama Unicicatriza. Pode procurar por lá, que a gente vai colocar esse casozinho e as discussões que tivemos aqui de forma escrita, mais detalhada, tá bom? O nome do livro é Feridas e Curativos, um guia prático de condutas. Eu não sei cadê o meu, mas eu vou procurar. Gleison. Bom, enfim, ao vivo é complicado, mas eu vou trazer, era para eu ter trazido, né, para mostrar aqui. É da editora Sanar, dá para procurar. Feridas e Curativos, um guia prático de condutas. Vende pelo site da Sanar, vende pelo site Magalu, Americanas, Submarino, tem preços variados porque tem o frete variado, tá bom? Então, tem gente perguntando aqui dos cursos. Curso online, a gente teve uma turma em maio, mas por enquanto ainda não temos uma nova turma, que a gente ainda está dando assistência ao pessoal que entrou em maio, mas esse ano ainda deve sair algum curso online. E devido à pandemia, a gente não vai fazer curso presencial enquanto tiver esse suspense aí, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de coração e muito obrigada por estarem aqui comigo. Até a próxima terça com Fábio e Letícia, se Deus quiser. Um grande beijo. Tchau. Eu te chamei. Agora não.